A vacina bivalente, ela segue sendo a vacina da Pfizer, porém com as cepas atualizadas. Então, as variantes que causaram maior transmissão nessas últimas ondas, nesses últimos períodos, elas vêm com força nessa vacina. Então, nós temos aí a Ômicron, né, que não tinha nas outras vacinas, nas vacinas anteriores, e também a linhagem B, que fez um boom aí de casos nos últimos meses. Então é importante que as pessoas voltem a se imunizar, tomem essa nova vacina, porque existe a necessidade. Você já falava sobre isso em entrevistas anteriores, né? Que assim como a gripe, como outras doenças, nós vamos ter que, ao longo do tempo, ir atualizando a nossa vacinação contra a Covid também. Exatamente. A vacina da gripe, né, logo começa aí em abril. Então, a gente lembra que a cada ano ela vai se transformando e trazendo as cepas que causaram mais infecções no ano anterior, né? A do Covid provavelmente também vai ser assim. Por enquanto, o que a gente sabe? Que a gente vai fazer essa dose de reforço. A gente vive um momento mais tranquilo de contaminação, de casos. Tranquilo para quem? Para quem está vacinado, claro. Sempre é bom reforçar isso, né? E nesse momento, a gente vai usar a bivalente de forma escanolada, né? O que isso quer dizer? A gente vai começar por fases e nessa primeira fase entram aqueles mais vulneráveis, que são os idosos acima de 70 anos, os idosos institucionalizados, né, que vivem em asilos, casas de repouso, as pessoas com imunossupressão grave, né, de alto grau, então HIV, câncer, doenças aí mais graves. E depois as outras fases vão acontecendo, que daí entram todos os idosos acima de 60 anos, entra a população prisional, entram os profissionais de saúde, assim por diante. Inicialmente, então, hoje começa pelos abrigos, né, pelos asilos, e amanhã, para quem tem mais de 70, já está disponível nas unidades de saúde. Exatamente. Como a gente não recebeu um quantitativo muito grande de vacinas, a gente segue naquele mesmo problema desde o começo, né? Que a gente tem que concentrar em algumas unidades para que a gente aproveite o maior número de doses. A vacina de Covid, ela vem sempre em frasco multidose. Então, eu não posso colocar num PSF onde eu não tenho muito movimento, porque eu acabo desperdiçando, tá? Então, a gente concentrou a bivalente em 8 unidades de saúde também para não sobrecarregar e não causar filas. Então, a princípio, o BS 29, o BS Cervezão, o BS Vila Cristina, o BS Wenzel, as 4 UBSs da cidade. E aí a gente pegou mais 4 USFs que são de grande porte. Então, uma em Preta, o Palmeiras, o Bom Sucesso e o Bela Vista. Então, a gente pegou aí unidades com um número grande de idosos e também pontos estratégicos para desafogar as UBSs. A gente sempre reforça, né, Carla, que a UBS 29 é a mais lotada, é a que vai ter fila. Então, quem tem condições aí de se deslocar para uma USF mais próxima, tem que fazer essa gentileza para a gente evitar mesmo, para o próprio conforto dos usuários. Com certeza é uma ótima opção sempre, né? A concentração é sempre maior na Avenida 29, né? É a mais conhecida, é a mais antiga, né? É a sala de vacina. Quando a gente pensa em vacina em Rio Claro, a gente pensa na 29, né? E isso é muito bom, mas a gente precisa lembrar que tem outras unidades, porque a gente se preocupa, lógico, com filas, né? Nesse momento diferente daquele momento da pandemia, mas ainda assim são idosos, então a gente se preocupa sim com isso. Quem tem as comorbidades, não é? Que você citou, essa pessoa ela tem que levar atestados médicos para poder receber a vacina? Exato. A imunossupressão de alto grau, né? Então, são alguns critérios. O médico que acompanha esse paciente vai saber dizer, né? Se é uma imunossupressão de alto grau ou não. Então, as principais, né? Que a gente vê. Câncer, HIV, pacientes em tratamento oncológico, é importante falar, que tem muitos que têm medo, né? Mas conversem com o médico, é sempre importante tomar bivalente. E aí, para essa imunossupressão, a dose de reforço é acima de 12 anos, tá? Então, mesmo os adolescentes aí, nesses casos, podem ser vacinados com a bivalente.